Eu vou pedir para todos vocês que estão aqui colocar o nome e a palavra presente ali no chat, tá bom? A partir de agora você coloca o seu nome e a palavra presente. Então temos aqui a Bárbara, a Mariana, Manu, Isabelle, Matheus. Vamos ver aqui por linha aqui. Isso, o Alisson, a Ana, o André, a Beatriz, o Daniel, o Gabriel Trevisani, Isabelle, Lucas, Tô Maria, aqui, tô aqui. Matheus, Ian Aí, então. e o Thiago Zanata. Então coloca o nome de vocês com a palavra presente aqui nesse chat, tá bom? E vamos à nossa aula. Então, página 199, iremos terminar esses dois exercícios. Eu estou compartilhando com vocês já a minha tela aqui, tá certo? Eu vou pedir aqui para o Thiago Zanata, por favor, Thiago, lê o professor esse exercício 3 da página 199. Já está aqui disponível. Opa, acho que o Thiago saiu. Outra pessoa pode nos ajudar aí, por favor? Talvez ele foi clicar e saiu, né? Bárbara, por favor, Quê? faz a leitura dessa questão 3, professor. Populariza-se na região da seca no nordeste do Brasil a construção de sistemas que armazenam a água das chuvas. Uma vez retirada a água, abastecerá as famílias que vivem. Considere 3 recipientes a seguir que podem ser usados para carregar a água nos sistemas. O recipiente 1, uma forma de um cilindro circular e reto, de raio de base L, altura igual a 2L. O recipiente 2 tem forma de tronco de cone com um raio de base maior ou igual a 2L. Raio de base menor ou igual a L e altura igual a L. O recipiente 3 tem forma de um paralelepípedo de base quadrada. Ok. De todo lado igual a L, altura L igual a 2. Ok, então o que ele pede para a gente? Para a gente considerar os volumes. Volume 1, volume 2 e volume 3. Como é para a gente juntar aqui, ou seja, pensar um pouquinho nesses volumes, ou seja, o nosso volume 1 em relação a esse objeto aqui, ó, ou seja, um cilindro, né, um recipiente 1, o volume 2 em relação a esse tronco de um cone, tá? Então, se você continuasse ele aqui, ó, vamos ver se eu continuo ele aqui um pouquinho mais para baixo, ele é um cone, tá certo? Ou seja, você tem certa lateral aqui em cima, você tem uma base, e o volume 3 é esse paralelepípedo, igual ele disse aqui. Então, volume 1, nosso volume 2 e o nosso volume 3. Para esse nosso volume 3, a intenção é bem fácil, ou seja, aqui vai ser bem simples. Nós estamos aqui na página 199, tá? Página 199. Pegue aí na sua apostila. Nós vamos fazer pelo menos as ideias dessas relações, ou seja, dos volumes de cada um desses objetos aí. Deixa eu só voltar aqui. Ok. Ainda falta pessoas, viu? Colocar seu nome e a sua... E a palavra presente na frente do seu nome aqui no chat, tá bom? Foi pedido para todos fazerem isso. Ainda faltam aí 3 pessoas para fazer isso ainda. Volume do recipiente 1 aqui é um cilindro, a gente tem o quê? O cilindro, ele é um círculo,
tá? Então, a área da base dele aqui, ó, tá? A base dele é um círculo. E, então, o que é o volume de uma figura? O volume de uma figura é a área da base, tá? Então, o volume é o quê? Ó, volume é a área da base multiplicado pela altura, tá? Então, é exatamente isso daqui que é o volume de uma figura qualquer aí que você queira encontrar. O que a gente vai perceber em cada objeto desse daqui é que você primeiro tem que achar essa área da base, tá? Então tem dois objetos aqui que são mais simples, que é esse cilindro e esse paralelepípedo, e esse outro objeto aqui que a gente vai fornecer algumas outras informações para a gente encontrar, já que a gente tem duas bases, ou seja, as bases deles são diferentes. Tá? Então a gente tem que fazer uma média aqui entre essas bases e a gente vai observar aqui agora. Ó, então, volume 1 é o cilindro. Vamos colocar aqui o volume 1. Recipiente 1, então, o volume 1 é igual. Vou trocar só a cor dessa caneta. Esse volume 1 vai ser a área da base. A base é um círculo, então o círculo é π vezes o raio ao quadrado. Pronto, a área da base está aqui, ó. A área da base, deixa eu só colocar um acento aqui em área. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Vezes o que agora, professor? Vezes a altura. A altura dele, ele disse aqui, ó. A altura dele é exatamente 2L, certo? E o raio, professor, quem que é o raio? O raio é L, então já vamos substituir ele, ó. Deixa o professor colocar primeiro a fórmula e na frente eu coloco a descrição. Vezes H, que é a nossa altura, tá? Então isso vai ser volume 1 é igual π vezes o raio dele é L, então vai ser L ao quadrado, vezes a altura, que é 2L. Então 2L, tá? Beleza? Aí resolvendo aqui vai ficar como, professor? Resolvendo tudo vai ficar exatamente assim, ó. Sinalzinho de igual, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Esse L ao quadrado multiplicado por esse outro L aqui, ó. Ó, L ao quadrado vezes esse Lzinho aqui, eu vou ter L ao cubo. Então vai ficar o quê? 2π L ao cubo. Então, resposta 2π L ao cubo. Tá bom? Então já está aqui a nossa resposta. Deixa eu ver se eu circulo aqui. Forma mais bonitinha possível aqui. Então, tá nesse formato, ou seja, nessa ideia aqui, 2L ao cubo é o volume do objeto 1. Vamos falar sobre o volume do objeto 2, que é um volume um pouco maior, mas também é bem simples, bem moleza também. Desse tronco de cone aqui, para a gente achar o volume 2, vamos utilizar caneta azul de novo. Volume 2. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Como é um tronco de cone, né? A gente tem a seguinte expressão. Π vezes L, tá? Isso está no material que a gente estudou na aula anterior. Π vezes L sobre 3. Ó, π vezes L sobre 3. Que multiplicam. Deixa eu abrir isso aqui. Isto. 4L ao quadrado mais 2L vezes L mais L ao quadrado. Tá? Porque eu tenho duas bases aqui, ó. Olha, eu tenho aqui em cima, ó, 4L ao quadrado, que é o quadrado desse valor, mais 2L mais um L, que é o raio de cima multiplicado pelo raio de baixo,
mais o raio de baixo ao quadrado, tá? Exatamente isso aqui. E tudo isso vai dar quanto, professor? Tudo isso aqui vai dar o seguinte, ó. Vou pegar um pontinho assim. Se você multiplicar L vezes L, que vai ser L ao quadrado também, então você vai ter 4L, 5, 6, 7L, ó. L vezes L, L ao quadrado, então vai ser 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 7L ao quadrado. Se você multiplicar por esse outro L que está externo aqui, ó, deixa eu ajeitar aquele L ali de fora, com um L estranho. Aqui, ó. Se você multiplicar por esse L aqui de fora, então vai ser L ao cubo agora. Então você tinha L ao quadrado, agora você tem L ao cubo. Então vai ser 7L ao cubo π sobre 3. Então vou colocar aqui, ó, volume 2 é igual a 7L ao cubo π. Tá? Ou para ficar da mesma forma que estava ali, vamos só inverter aqui. Vou colocar o π primeiro. Então 7 π L ao cubo. Tá? Então ali deu 2π L ao cubo, aqui deu 7 terços de π L ao cubo. Vamos para o nosso terceiro volume e último aqui. Tá? Estamos utilizando apenas a fórmula, não tem nada novo aqui. Tá? Volume 3. Volume 3 é o mais simples que tem, é só um cubo. Tá? A área da base é L vezes L e a altura é 2L. Certo? Então nós vamos colocar aqui, deixa o professor trocar de caneta, eu vou usar uma caneta vermelha aqui. Então, ó, a área da base. Quem é a área da base? A área da base é L vezes L. Então, L vezes L. Quem é a altura dele? A altura é 2L. Ó. Então, vezes multiplicado pela altura, que é 2L. L. Então, isso vai dar quanto para a gente, professor? Ó, L vezes L é L ao quadrado, L vezes 2L vai ser 2L ao cubo, tá? Então, volume 3 é igual a 2L ao cubo. Beleza? Então, já deu para a gente perceber aqui algumas coisas já. Né? Já deu para a gente perceber aqui quem é o maior, quem é o do meio e quem é o menor de todos aqui. Então, você tem aqui o volume 3 seu como 2L ao cubo. Você tem o volume 2 como 7 terços de πl ao cubo. E tem o volume 1 que é 2 vezes πl ao cubo. Se você considerar aqui que o π vale 3, então você tem aqui 2 vezes 3, você tem 6 aqui. 3 vezes 7 é 21, mas dividido para 3 aqui, ó. Dividido para esse 3 aqui. Você tem exatamente 7, tá certo? Exatamente 7. E aqui 2L, ou seja, você tem apenas 2L aqui. Então, para a gente colocar em ordem, ele pediu para a gente colocar em ordem aqui quem é o maior, quem é o menor. Vamos fazer isso aqui embaixo. Então, nós temos aqui o volume 2 é o maior de todos. O volume 2 é o maior de todos. Ele é maior do que o volume 1, tá? Que é o segundo maior. Então, ele é maior que o volume 1. Deixa eu usar uma caneta diferente aqui, senão vai embolar essa resposta aqui. Vou colocar preto aqui, ó. O volume 2 é o maior de todos, que é 7 vezes π, ou seja, se você considerar que o π é 3, vai ficar 3 vezes 7, 21, ou seja, dividido para 3 vai ficar 7. Aqui, se você considerar que o π também é 3, 2 vezes 3 é 6, então esse 2 vai ser 7, esse vai ser 6 e esse aqui vai ser apenas 2. Então, o volume 2 é o maior de todos. O volume 1 é o segundo menor.
tá? Volume 1. E depois, por último, é o volume 3. A resposta é a letra C, certo? Letra C. Beleza? Tranquilo? Bem simples. Uma questão que precisava de um pouco mais de atenção, mas é uma questão simples de se resolver. Vamos resolver também a questão de número 4. Vou pedir para outra pessoa aqui, por favor, ler para a gente nos auxiliar. Tiago Zanata, você voltou, Tiago? Tiago caiu aquela hora ou ele saiu fora mesmo, gente? Não voltou. Ok. Rian, por favor, lê para o professor a questão de número 4. O professor vai projetar aqui, já tá vendo? Coloca aí pra mim, né, por favor, professor. Já vai ser projetado aqui já. Deixa eu limpar aqui. Rian, ficou. Deu para entender essa questão aqui 3? Tranquilo? Aham. Questão de número 4. Deixa eu só ajustar ela aqui. Isso. Tá aí. A imagem mostra uma taça e um copo. A forma da taça é aproximadamente de um cilindro de altura de raio medindo R e de um tronco de cone de altura R, e raios de base medindo RR. As formas do copo é aproximadamente de um tronco de cone de altura 3R e raios da base medindo 2 e 2R. Sabendo que o volume de um tronco de cone de altura H e raios da base B e B minúsculo é 1/3 vezes π, é isso aí tudo aí. E dado que a raiz de 65, blá blá blá, determina o raio aproximado da base do copo em função de R, para que a capacidade da taça seja 2/3 da capacidade do copo. Ok, então ele deu aí dois problemas para a gente. Primeiro, ele pediu para a gente achar em função de R e considerar que essa capacidade é 2/3. Então, vamos falar sobre a taça, depois vamos falar sobre o copo e vamos relacionar essa taça com esse copo. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que o volume da taça é 2/3 do volume do copo. Tá? Então, vamos colocar essa informação aqui em cima. Ó. O volume da taça, vou usar um T com taça, tá? O volume de T é igual a 2/3 do volume do copo, do volume de C, tá certo? Então, o C significa copo e o T significa taça. Então, para a gente responder aqui, primeira coisa, a gente vai colocar tudo em função de R, então, tá bom? Vamos colocar aqui o volume da taça. Ele já deu aqui a ideia para a gente do volume da taça, tá? Então, volume da taça é igual. No volume da taça, você tem o quê? Pi vezes o raio ao quadrado, vezes o raio, que é a altura aqui, ó. Estamos falando só do cilindro aqui, ó. Pi vezes R ao quadrado, vezes a altura, mais esse pedacinho aqui de baixo, ó. Lembrando que a taça é o quê? A taça é um cilindro em cima, mais esse tronco de cone aqui embaixo. Então, a gente vai juntar as duas formulazinhas, tá? Vezes R. Então, esse aqui é do nosso cilindro, que é a parte de cima aqui, mais 1/3, que é o tronco de cone aqui, ó. 1/3 de π vezes o raio, vezes toda essa parte aqui que ele colocou aqui dentro, ó, que é desse tronco de cone aqui. Só um minutinho, tem alguém chamando aqui no chat. Deixa eu atualizar uma entrada aqui. Tiago, seja bem-vindo. Tiago Kenji.
Não esqueça, gente, quem, vocês que chegaram por último, colocar o nome e a palavra presente aí no chat. Tá bom? Então, vezes, vamos voltar aqui, ó. 1/3 de π vezes o raio, vezes, ó, toda aquela partezinha aqui dentro, ó. B ao quadrado, mais B, vezes Bzinho, mais Bzinho ao quadrado. Ou seja, ele está falando desse raio grandão e desse raio pequenininho, quando ele está falando de B e de Bzinho, tá bom? Então, vezes R grandão, ou seja, R ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado, tá? Rzinho ao quadrado. Então, você tem tudo isso daqui. Professor, por que essa fórmula ficou tão comprida? Porque a gente está somando um cilindro, e essa primeira parte, que é a parte de cima aqui, ó, a parte de cima aqui da nossa taça, ó, ela é um cilindro, tá? E aqui é um tronco de cone, tá? Então, aqui é um tronco de cone, tá? Beleza? Então, vamos continuando aqui, então. Vamos juntar o que dá para a gente juntar aqui, ou seja, fazer as multiplicações. Então, eu vou ter aqui, ó, 4/3 volume da taça. Volume da taça é igual. Fazendo a multiplicação aqui, π vezes, ó, R vezes R ao cubo, R ao quadrado vezes R vai ser R ao cubo, R ao cubo π. Aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Vou ter R vezes R vai dar R ao cubo também aqui. E depois, esse Rzinho aqui, ó, com esse outro R também vai ser multiplicado. Então, você vai ter R ao quadrado aqui e R vezes R ao quadrado, Rzinho ao quadrado aqui, ó. Então, como que a gente vai ficar aqui, professor? A gente fica assim, ó. 4/3 de πr ao cubo, tá? Mais esse segundo pedacinho aqui, ó, e depois vezes esse terceiro pedacinho aqui, mais π vezes r ao quadrado, rzinho, sobre 3, mais π vezes r, r ao quadrado, r pequeno ao quadrado, rzinho ao quadrado, sobre 3. Opa, desculpa aqui. Sobre 3. Tá? Então, exatamente isso aqui que a gente tem. Professor, por que ficou 4? Porque lembrando lá, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Né? Mínimo múltiplo comum. De 3, de 3 e de 3. Aqui desses 3 pedaços. Então, o volume da taça é exatamente a junção dessas 3 partes aqui. Tá? Junção dessas 3 partes. Volume do copo. O volume do copo é mais simples. Vamos achar o volume do copo. Deixa o volume da taça aqui paradinho. Tá? Vamos achar o volume desse copo aí, ó. Então, o volume do copo. Vou usar um C como copo, tá bom? Só não esqueça aqui de cima, aqui, ó. Nós fizemos aqui, tá? O volume da taça é 2/3 desse volume desse copo. Então, o volume do copo é mais simples. O volume do copo é igual a 1/3. Ó, o volume do copo é outro tronco de cone. Embaixo é 2Rzinho, em cima é Rzão. Só um minuto, tem gente chamando aqui no chat de novo. Opa. Mariandra. Bom dia, Mariandra. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, ó, o volume do copo é 1/3 do... Nós estamos resolvendo aqui na página 199, nosso exercício 4. Tá? 1/3 de π, tá? 1/3 de π vezes 3R, 3R, que multiplica. Deixa eu abrir o parênteses aqui. Tá, 3R é o quê, professor? 3R é a altura aqui, ó. Tá? 3R é a altura. Então, você tem 1/3 de π vezes a altura. Quem é a altura? A altura é 3R. Então, por isso ficou esse 3R aqui.
Agora a gente tem o quê? A gente tem R ao quadrado, que é a base maior, mais R, que multiplica 2R aqui embaixo, ó, 2Rzinho, 2Rzinho, mais Rzinho ao quadrado, mais 2Rzinho ao quadrado. Eu posso colocar direto aqui 4R ao quadrado. Vamos colocar aqui. É o quadrado dele, né? Vamos colocar direto aqui. 4Rzinho ao quadrado, tá? Só levei ao quadrado aqui, como tinha 2R ao quadrado no final, ou 2Rzinho ao quadrado aqui, só levei ao quadrado direto já. Então esse aqui é o nosso volume do copo, tá? Esse aqui é o nosso volume do copo. Se a gente quiser melhorar ele, juntando aqui essas partes, para não ficar na forma, fica da forma que o professor colocou ali em cima, é só você juntar essas duas partes aqui, ó. O volume do copo é igual. Pi, ó, tem esse 3 aqui, com esse 3 a gente vai cancelar, tá certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar pi r vezes r ao quadrado. Vai dar r ao cubo. Então, pi r ao cubo. Mais, ó, 2r vezes esse valor aqui todinho. Então vai ficar 2 pi vezes r ao quadrado, tá? Vezes r, tá? Deixa eu só colocar esse r maior aqui. R ao quadrado aqui. Vezes r. E, por último aqui, essa multiplicação vezes 4. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4. Ó, o 3 foi cortado com 3 aqui, tá? Então só tem pi vezes r aqui. Mais 4 pi vezes rzão vezes rzinho ao quadrado. Então, vezes rzão vezes rzinho ao quadrado. Então pronto. Eu tenho tanto o volume do copo, que é esse, tá? Como o volume da taça já dado aqui pra gente. Agora o que ele pede pra gente é pra gente fazer isso o seguinte, considerar que o volume dessa taça é 2/3 do volume do copo. E aí nós vamos utilizar agora essa proporção e já encerramos, tá? Uma questão um pouquinho mais comprida, certo? Mas é interessante para você pensar sobre isso. Uma questão da VUNESP essa, tá? É bastante manual, mas a gente pode pensar sobre isso. Então, vamos pegar o volume da taça e igualar o volume do copo. Lembrando, o professor colocou aqui em cima, tá? O volume da taça é 2/3 do volume do copo, tá bom? Está escrito aqui também no seu texto. Está escrito aqui também no seu texto aqui embaixo, tá bom? Então, vamos... Aqui, ó, tá escrito bem aqui. Vamos colocar aqui, então. 4π, ó, 4/3 de πr ao cubo, tá escrito aqui, ó, mais π vezes r ao quadrado, rzinho, sobre 3, mais, ó, o volume da taça, o volume da taça, tá bom? Mais π vezes rzão, r ao quadrado, sobre 3. Isso é igual a 2/3 e multiplica. Multiplica quem? O volume do copo. Ó, quem é o volume do copo? Deu parênteses aqui, ó. O volume do copo é π r ao cubo mais 2π r ao quadrado rzinho mais 4π vezes r vezes rzinho ao quadrado. Tá bom? Vezes r vezes rzinho ao quadrado, que é o volume do copo.
Então, o que nós estamos fazendo aqui, professor? Nós estamos fazendo o que ele pediu aqui, ó. O que ele pediu? O volume da taça, tá? O volume da taça é igual a 2/3 do volume do copo. Tá bom? Beleza? É exatamente isso que nós estamos respondendo aqui agora, essa partezinha vermelha aqui. Tá? E aí, nós estamos trabalhando aqui, só para a gente tirar esse 3 daqui, ó, tirando esse 3 aqui, como aqui tem 3, tudo que vai ser multiplicado por 3, então já posso cancelar esses valores 3 que está aqui de baixo. Tá? Então, eu vou ter apenas 4π, vamos lá, 4π r ao cubo, mais, ó, esse 3 aqui vai ser multiplicado por cada um desses 3 aqui, ó, do lado de cá. Então, como eu vou ter tudo aqui dividido por 3 e tudo aqui também dividido por 3, eu só vou cancelar os 3 aqui. Tá? Cancelo todos esses 3 com esse 3 que vai ser multiplicado por todos eles aqui. Então, eu tenho 4π r ao cubo mais π r ao quadrado rzinho mais π rzão r ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 2 que multiplica esse valor aqui. Tá certo? Então, 2π r ao cubo, ó, 2π r ao cubo mais 2 que multiplica 2, ó, vai dar 4. Então, 4π r ao quadrado rzinho mais 2 vezes 4 aqui, ó, vai dar exatamente 8, né? Vai dar exatamente 8. 8 mais 8π rzinho ao quadrado. Bom? Então, observe que nós ficamos agora com bastante coisas aqui. Vamos passar tudo para o primeiro membro, tá? Cancelar quem tem que cancelar. E nós encontraremos as respostas, que vai, no caso, nos satisfazer aqui, tá? De um lado e do outro, tá bom? Então, primeira coisa a ser feita aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Juntar quem é igual, né? Juntar quem são iguais aqui. Vamos passar tudo para o primeiro membro e cancelar aqueles que dá para a gente cancelar já. Então, ó, depois que a gente cancelar, ó, tá vendo? Ó, 2πr ao cubo com 4πr ao cubo, ó, vai sobrar apenas 2πr ao cubo, tá certo? Ainda, se você cancelar aqui, ó, πr ao quadrado r, aqui, ó, 4πr ao quadrado vai sobrar apenas 3πr, tá certo? E se você pegar esse 8 aqui, ó, menos esse 1, vai ser 7, né? Então vai ser 7πr ao quadrado. Então, o que que tá repetindo em todos eles aqui, ó? Em todos eles aqui tá repetindo um π e um r, tá certo? E um r ao cubo. π, um r e um rzão, tá? Então, eu posso dividir todo mundo aqui por πr e rzão, ó. Se eu fizer essa divisão aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Sei que tá ficando longo o vídeo, mas é por uma boa causa. Ó, como se eu pudesse dividir ele todinho aqui, ó, por π, rzão e rzinho. Deixa eu escrever menor ali. Puxar isso aqui um pouquinho para lá. Isso. Então, vou dividir todo ele por quem, professor? Vou dividir todinho ele por π rzão e rzinho, tá? Professor, por que você vai dividir ele por π, rzão e rzinho? Porque aparece aqui, ó, π, rzão, ó, rzão, rzinho, rzão, rzinho, rzão, ó, rzão e rzão de novo. Tá bom? Então, vou dividir ele todinho aqui por esse valor. E aí, eu vou ter
exatamente quem? Deixa só o professor apagar aqui. Pierrezão, professor, não Pierrezão. Eu vou ter o quê, professor? Ó, como a gente já fez a conta ali, 8 menos 1 aqui, ó. 8 menos 1 aqui é 7, tá? Eu vou ter 7, Rzão, Rzinho, 7, Rzão, Rzinho ao quadrado, tá? Ó. 7 Rzão, Rzinho ao quadrado. Vou ter mais. Eu vou ter mais. Vou ter 3 Rzão ao quadrado, Rzinho, menos 2 R ao cubo, Rzão ao cubo. Tá bom? Mais demais aqui. Então, agora para a gente trabalhar dentro desses valores aqui, ó, para a gente conseguir trabalhar dentro dele agora, a gente pode igualar isso aqui a zero, né? Ou seja, igualado a zero aqui, isso. E agora aqui dentro a gente pode estar mexendo. Deixa o professor voltar aqui então. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aqui. Beleza. E aí eu posso estar encontrando quem é quem em cada um desses termos aqui, para a gente colocar tudo em função de R. O que ele quer saber da gente é tudo isso aqui em função de R. Tá bom? Como eu posso fazer aqui o meu delta, tá? Então, observe aqui que eu tenho exatamente aqui a ideia do delta aqui dentro, tá? Eu tenho a ideia do nosso ao quadrado, ó, eu tenho ó, R ao quadrado, aqui eu só tenho R, aqui eu não tenho nada, tá certo? Ó, aqui eu tenho R ao quadrado, aqui eu tenho R, aqui eu não tenho nada. Então, como se eu pudesse tirar esse R daí de dentro, então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 3, ó, o A, o B e o C. Então, presta atenção que nós vamos fazer aqui, ó. Delta é igual a 3R ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Ó. Deixando o R de lado aqui. Tô deixando o Rzinho de lado. Então, tem o termo A, o nosso termo B e o nosso termo C. Tá bom? Menos 4, que multiplica A. Quem é o nosso A lá? Ó? 7R. Que multiplica 7R. Vezes o nosso termo C, que é o quê? Que é esse 2R ao cubo aqui, ó. Menos 2R ao cubo. Tá? Nós estamos fazendo aqui, então, Bhaskara em relação a essa nossa equaçãozinha aqui que nós encontramos. Porque ele pediu para deixar tudo em função de R. Tá bom? Só um minutinho, tem 2 pessoas chamando aqui. Gabriele. A todos vocês sejam bem-vindos. Não se esqueça de colocar o seu nome e a palavra presente aí no chat. Tá bom? Estamos terminando de resolver aqui esse exercício 4. Ó, a partir de agora, professor, o que vai gerar aqui para a gente? Eu sei que o exercício é um pouco mais comprido, mas é importante que a gente resolva alguma coisa com maior complexidade. Assim que você resolver aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, R ao quadrado vai dar R à quarta, então eu vou ter aqui, delta é igual 9, R à quarta, 4 vezes 7, 28, né? 2 vezes 28 é 56, então R vezes R ao cubo vai ter R à quarta também. Então, somando aqui 9R à quarta com 56R à quarta, vai dar 65R à quarta. Então, o delta nosso vai ser 65R à quarta. Bom? Como a gente está utilizando aqui em função de R, esse R para a gente ele é um dado separado. Então, nós vamos ter que encontrar o quê?
encontrar a raiz desse nosso 65, né? Ou uma raiz aproximada desse nosso 65 aí. Continuando aqui, então, você tem a segunda parte do nosso delta, x, né? Ou r, no caso, deixa eu apagar aqui como a gente está usando r, né? R é igual, tá? Segunda parte, r é igual menos b, quem é o b? É o 4, né? Certo? É o 4 vezes, o 3 aqui, o 3 é o nosso b. Então vai ficar o quê? Menos 3r ao quadrado, mais ou menos a raiz quadrada de 65r a quarta, tá certo? Sim, 65r a quarta. Tudo isso dividido por 2, que multiplica o nosso termo A, que é o 7 ali, ó. Tá? Nosso termo A, que é o 7. Lembra que a gente está fazendo exatamente aqui, ó, a nossa equaçãozinha aqui. Né? Multiplica 7r. Então aqui você vai ter duas respostas, R' e R duas linhas, né? Ter duas respostas. R1. Raiz de 65 é aproximadamente 8. Tá? É aproximadamente 8. Deixa eu ver de novo. 9, 56, 965. É aproximadamente 8. Então vamos usar aqui 8 para ser um valor mais próximo, tá? Então, ó, vai ser menos 3R com menos 8 vai dar menos 11. 2 vezes 7 é 14, então ficou aqui R1 menos 11R ao quadrado, tá? Que tirando aqui da raiz o R a quarta fica R ao quadrado, sobre 14R, tá bom? E o segundo aqui, R2, tá? Ou seja, nossa segunda resposta vai ser menos 3 com mais 8. Menos 3 com mais 8 é 5R. Então aqui ficou 5R ao quadrado sobre 14. 14R. Tá? Dá para melhorar essas respostas aqui. Bom, aqui dá para você cortar esse R com esse R de baixo. Então fica menos 11R sobre 14. Tá bom? E aqui em cima fica 5R sobre 14. Como nós estamos falando de raio, esse negativo não nos convém, tá? Esse negativo que não nos convém. Nós estamos falando de raio, então não existe raio negativo, não existe medida de raio negativo. Então a resposta para a nossa base do copo, ou seja, a base do copo, em relação a R, ou seja, em função de R, em função de R, é igual a 5R sobre 14. Bom, sei que foi bastante comprido, mas valeu a pena chegar nessa resposta aqui nossa. Tá bom? Vamos falar sobre o nosso último exercício da página 200. Eu vou pedir para um de vocês fazerem a leitura, por favor. Pode ser a Manuela, lê para o professor, fazendo um favor, a questão de número 5 da página 200. Calma aí, professor. Tá bom, vamos lá. Professor, minha avó tá me chamando aqui. Calma aí, rapidinho. Alguém pode nos ajudar aí? Vamos lá.
Deixa eu limpar a tela aqui, tudo bem? Vamos continuar aqui. Outra pessoa pode nos ajudar aí, no lugar da Manu, que ela foi atender a senhora, sua avó? Eu posso ler, professor? Pode, eu agradeço, obrigado. Pode ler, tá aí. Numa região muito pobre e com escassez de água, uma família usa para tomar banho um chuveiro manual, cujo reservatório de água tem o formato de um cilindro circular reto de 30 centímetros de altura e base com 12 centímetros de raio, seguido de um tronco de cone reto, cujas bases são círculos paralelos, de raios medianos de 12 centímetros e 6 centímetros, respectivamente, e altura de 10 centímetros, como mostrado na figura. Ok. Aí ele pede aqui, ó, portanto, numa praça, uma certa cidade, há torneira com gotejamento que provoca o desperdício de 46 litros de água por dia. Considerando a aproximação de π igual a 3, determine quantos dias de gotejamento são necessários para que a quantidade de água desperdiçada seja igual à usada para 6 banhos, ou seja, encher completamente 6 vezes aquele chuveiro manual. Tá? Então ele colocou aqui para a gente um dado que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Então foi essa informação que ele deu aqui para a gente. Coisas que a gente já tem aqui, né? Tem algumas informações que já aparecem para a gente, ou seja, que a gente já sabe. Primeira informação é que aqui embaixo trata-se de um cone, ou um tronco de cone. Tá? Então eu poderia prosseguir ele aqui e encontraria eles dois aqui, certo? Então esse aqui é um tronco de cone. Outra informação que ele coloca para a gente é que aqui, ó, aqui eu tenho um raio de 12. Tá? Eu tenho exatamente esse raio aqui, que é um raio de 12. Que é o mesmo aqui de baixo, certo? Eu tenho a altura aqui que é 30, essa altura aqui é 10, e essa altura aqui que eu não sei ainda, ó. Tá? Então eu ainda não sei quanto que é essa altura aqui, eu posso chamar ela de A. E aí ficou bem facinho para mim. Vou fazer uma proporção entre os valores para que a gente encontre... Só um minutinho, vou chamando aqui. Para que a gente encontre... Fernanda, seja bem-vinda, bom dia. Vou fazer a proporção entre os valores para que a gente encontre essa altura ali, que é a altura que a gente está precisando. Então, vamos aqui rapidinho no cantinho de cá, ó. A sobre A mais 10, tá? É igual, ó, tô falando isso aqui, ó, A, que é esse pedacinho aqui, sobre A mais 10, que é o nosso cone inteiro, tá? É igual a 6, que é esse raio pequenininho aqui, sobre 12, que é o raio grandão. Então, aqui, isso que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo proporção entre, ó, proporção entre esse cilindro. Então, estou fazendo a parte de cima em relação à parte de baixo. Ó, estou fazendo um pedacinho pequenininho em relação a esse pedaço maior. Tá? Um pedacinho pequenininho em relação a esse pedaço maior. É o que a gente está fazendo aqui. A gente tem A, que é esse aqui, e esse aqui é A mais 10. 10 esse pedacinho que a gente já tem aqui. O raio do pequenininho é 6 e o raio do grandão é 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6, tá, do pequenininho, em relação a 12. Então, isso aqui vai me dar o valor de A. Fazendo a multiplicação aqui cruzada, eu vou encontrar que A é igual a 10. Certo? Consequentemente, tá, a distância de V até B, né? A distância de V até B é igual a 20. Certo? Vamos colocar aqui, vamos lá.
Ou seja, se o nosso A aqui é 10, vamos colocar ele aqui na frente, vamos trocar só a cor aqui, que foi o que nós encontramos, tá? Aqui é 10, então toda essa altura aqui é 20, ó. Então toda essa altura aqui, ó, é 20. Bom, então já temos já várias informações importantes aqui para a gente encontrar a respeito desse cone, tá? Nós temos o cone e nós podemos adotar aí a seguinte estratégia para a gente responder. Vamos fazer o volume desse cone, o volume desse cilindro, e vamos, desse tronco de cone, desse cilindro, e vamos juntar ele. Então, como a gente quer achar o volume desse chuveiro aqui, a gente vai juntar os dois volumes. Então, o volume do cilindro, tá? Do cilindro, mais o volume do tronco de cone, tá? O volume do cilindro mais o volume do tronco de cone. Para essa informação aqui, nós vamos chegar ao seguinte, então. O volume do cilindro é π vezes o raio vezes a altura. Então, o volume do cilindro é π vezes o raio. O raio é quanto, professor? O raio está aqui, é 12, ó. Vezes 12, vezes 12 ao quadrado, πr ao quadrado, né? Vezes 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 30. Então, vezes a altura, que é 30. Esse é o volume do nosso cilindro. Mais o tronco de cone. Quem é o tronco de cone? O tronco de cone é esse pedacinho aqui, ó. O tronco de cone tem toda aquela ideia lá, 1/3 de π vezes, né? Tá certo? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, ao invés de a gente usar aquela fórmula enorme, giga enorme lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o volume do cone maior menos o volume do cone menor, que é mais rápido, tá? Então, o volume do cone maior menos o volume do cone menor, então é 1/3 da área da base vezes a altura, e aqui 1/3 da área da base vezes a altura. Então, por isso que eu acabei encontrando esse Azinho aqui, para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos fazer uma conta aqui, é o seguinte, ó. O volume do cone maior, que é dessa altura grandona aqui, ó, é 20, ó, a altura é 20. Então, eu vou ter o quê? 1/3 de π vezes o raio, que é 12. 1/3 de 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, eu estou falando do cone maior aqui, desse pedacinho maior aqui. Eu vou retirar esse pedacinho pequenininho aqui que não tinha na figura, que a gente só acrescentou. Vezes 20. Menos 1/3, ó, de π vezes o raio da figura menor, que é 6, vezes 6 ao quadrado, vezes a altura menor, que é 10. Tá? Fechou? Pronto, então eu tenho aqui essa conta, né? Para a gente fazer essa subtração aqui, e depois nós fazemos essa soma. Vou trazer ela para aqui, porque ali em cima não tem mais espaço. Mas observe o seguinte, ó, se você trabalhar aqui, você vai chegar à seguinte conclusão. Ó. O volume total é, multiplicando aqui 12 ao quadrado dá 144, 144 vezes 30 vai dar 12.960. Tá? Mais, se fizer 12 ao quadrado vai dar 144 de novo, vezes 20 vai dar 2.880, certo? Como o π aqui, ele pediu para a gente considerar que é 3, ó, como o π aqui é 3, ó, tá? Então, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Ó, a gente vai cancelar esse π, que é 3, com esse 3 aqui, tá? O π é 3, tá? Se o π é 3, então a gente vai cancelar esse π, que é 3, com esse 3 aqui de baixo. Bom? Então, continuando e terminando aqui. Então, aqui vai ficar 2.880, tá? Menos 6 ao quadrado aqui é 36. 36 vezes 10, 360. Tá? Menos 360. Então, o volume total desse objeto que a gente está caçando aqui, então, vai ser igual 15.000
15.480 centímetros cúbicos, tá? 15.480 centímetros cúbicos. O que foi feito, professor? Pegou os 12.960 mais, ó, 2.880 menos 360, então mais 2.520. Juntando esse valor aqui com esse 12.960, nós temos 15.480. Como ele pediu aqui para a gente fazer o cálculo em relação a litros, e sabendo que 1.000 centímetros, ó, 1.000 centímetros cúbicos vale exatamente 1 litro, então o volume em litros é igual a 15,48 litros, tá? Esse é o volume em litros. O que cabe é o volume em litros. Como ele quer 6 banhos, tá? E ele disse aqui que o desperdício é 46,44 litros, ó, ele coloca ali em cima pra gente. Então, como ele quer 6 banhos, então vamos colocar aqui, ó. 6 banhos. É isso que ele coloca, né? Isso, 6 banhos. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. 6 banhos. Vezes quanto que cabe ali, que é 15 litros. 15 litros,48, certo? Vezes 15,48 litros. Tá? Dividido por o que gasta por dia de água pingando, gotejando lá. Dividido tudo isso por 46,44. 46,44. Perfeito. Tá? Então, quando a gente vai fazer essa conta aqui, tá? 6 banhos vezes 15,48 litros, dividido para 46,44, nós vamos encontrar exatamente, ou seja, exatamente 2, né? Tá? 6 vezes 15 vai dar 90 e pouquinho, 90, 91 e alguma coisa, né? 4 vezes 6 é 24, então vai dar 92, alguma coisa, dividido por 46 vai dar exatamente 2 banhos. Então, serão exatamente 2 banhos, ou número 2, né? Vai ser exatamente 2 banhos de desperdício. Tá? Então aqui, bem no passo a passo, questãozinha bem legal de ser resolvida. Vamos para a nossa página 202, falar sobre os nossos objetos inscritos e circunscritos. Tá? Então, a aula, a gente terminou aqui de resolver os nossos exercícios. A nossa aula, então, página 201. O que a gente tem aqui na página 201? Nós temos aqui inscrição e circunscrição de sólidos. Então, quais são os tipos de sólidos, professor, que a gente encontra aqui? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Subir mais um pouquinho aqui. Se tiver alguma pergunta, deu para entender aí? Ó. Inscrição e circunscrição. Fernanda, entendeu esse último exercício? Entendi, professor. Entendeu? A gente fez pela proporção ali. Então, aula 41 e 42, inscrição e circunscrição de sólidos. Essa é outra aula, tá? Nós estamos na aula 1 e vamos ter a aula 2 de inscrição e circunscrição. Então, para essa aula, ele trouxe aqui 3, 4, 5, 6 objetos para a gente observar. Então,
Então, ele trouxe aqui um cilindro, um cubo inscrito, um prisma, um cone inscrito, um octaedro, e ele trouxe também um cilindro inscrito, tá? Então, vou pegar aqui uma das figuras, um cubo regular inscrito num octaedro. Olha que bonito que fica essa figura aqui. Mas aqui é a nossa figura 4. Olha que linda que ela fica. Um cubo inscrito em um octaedro regular. Nós temos também um octaedro regular inscrito em um cubo, que é o contrário disso daqui. Tá? O professor quer mostrar ele para você também. Olha aqui que interessante esse daqui também. Deixa eu voltar aqui. Ó, esse aqui é um octaedro, ao contrário daquele ali. Escrito dentro de um cubo. Certo? É uma figura bem interessante também. Nós teremos algumas particularidades dessas figuras, como arestas, medidas de diagonal é igual, aqui a medida da aresta do cubo é igual à distância entre os baricentros das faces, tá? Então, baricentro de cada face aqui. O baricentro é o ponto de encontro das três médias das alturas aqui, em relação a cada um desses vértices, tá certo? E nós temos também uma figura que o professor quer mostrar para você aqui, um cubo, um cilindro, deixa eu ver se ele aparece aqui para a gente. Não, ele não apareceu, mas é importante mostrar para você. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Não apareceu aqui na sua explicação, mas lá na frente a gente vai ter ele. Deixa eu pegar ele aqui para você ver que figura também bem legal e bonita que a gente pode encontrar aqui. Tá? Vamos lá. Essa figura aqui, ó. Aqui você tem um cubo e dentro dele tem um cone, tá certo? Ó, esse ponto aqui, ó, é o raio do cone, ó. Encosta aqui também. E tem toda essa altura aqui, certo? Então, são esses valores aqui. Vamos responder, então, a nossa primeira questão, que é a questão em classe. O professor limpar aqui. Vamos limpar a nossa tela. E vamos para a nossa primeira questão. Alguém pode ler para a gente a primeira questão, por favor, da página 202? Eu Olá, leio. Pode? pode sim. Tá. Para a exposição de um diamante especial, cujo formato é... Peraí. Aí. Para a exposição de um diamante especial, cujo formato é o de um octaedro regular com aresta medindo 2 centímetros, será fabricada uma caixa em um material transparente à prova de balas que custa 0,50 centímetro quadrado. Qual é o menor valor gasto para fabricar a caixa? Ok, então ele está falando aí sobre a caixa que vai compor esse octaedro aí. Vou pegar uma figura aqui bem interessante. A gente até poderia desenhar ela, mas pelo avançar da hora. Então, é sobre isso aqui que ele está falando. Ó. O diamante é um octaedro e a caixa é um cubo. Tá? O diamante é um octaedro e a caixa é um cubo. O que a gente quer achar é o menor custo. O menor custo, esse diamante tem que estar encostado diretamente na caixa transparente. Então, tirando aí a parte das arestas, ou seja, a parte
do material que essa caixa vai ser feita, não sei se é vidro, mas tirando essa parte, a interferência dessa parte, a gente vai ter exatamente o quê? Uma caixa que caiba esse objeto, e exatamente ele toca aqui, ó, 8 pontos da caixa. Então, em cima e embaixo, nas duas laterais, em frente e atrás lá. Tá? Aqui na frente e lá atrás. O que a gente precisa encontrar, então, para encontrar o volume dessa caixa, ou a área dessa caixa, né? Ele quer saber a área da caixa, o que a gente precisa encontrar é quanto que vale essa largura aqui, ó, quanto vale L. Então, quanto vale L aqui e quanto vale L aqui, tá? Aí a gente consegue encontrar a área dessa caixa aqui. Então, para tanto, ficou bem simples para a gente, como a gente já tem já isso aqui, ou seja, nós já temos esse pontinho aqui, ó, e esse pontinho aqui que está localizado, ou seja, bem nas laterais da caixa aqui, então a gente tem uma certa distância aqui, ó. A gente já aprendeu que a aresta do diamante é 2 centímetros, tá? Então já vou colocar aqui é 2 centímetros, tá certo? Aqui é 2 centímetros, e aqui a gente tem exatamente um triângulo, retângulo, olha, tá? Então você tem lá, ó um triângulo retângulo, tá? Isósceles. Pronto. Dois lados iguais e um diferente. Vamos desenhar ele aqui também. Vamos fazer ele aqui. Tá? Vamos fazer ele aqui. Beleza. Então, nós temos aqui, ó, Q, P, T. Tá? QPT, ali, ó. Aqui nós temos o quê? Se tudo aqui é L, aqui é metade de L, ou seja, L sobre 2. E aqui também é L sobre 2. Então aqui eu vou ter a mesma coisa, ó. L sobre 2, aqui L sobre 2. Deixa eu só trocar a cor essa parte que eu estou escrevendo aqui agora, porque vou confundir aqui. Então aqui é L sobre 2, e aqui é L sobre 2. Pronto. E aqui a gente já descobriu que aqui é 2. Fazendo aqui rapidamente um Pitágoras, né? Ou seja, 2 ao quadrado, ó, onde A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fazendo exatamente um Pitágoras aqui, eu tenho que 2 ao quadrado igual a L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, fazendo exatamente isso daqui, o que a gente vai obter aqui, professor? A gente vai obter que esse L aqui vai ficar L ao quadrado, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar L ao quadrado, aqui também vai ficar 4. Vai dar 2L ao quadrado, aqui vai dar 4 também, tá? Aí vamos passar em forma de raiz, então vai ficar 2 vezes 4 vai ficar 8, então vai dar L ao quadrado vai ficar igual a 8, ó. Então L ao quadrado é igual a 8, então L é igual a raiz de 8, e a raiz desse número 8 aqui vai ser igual, ou seja, L é igual a 2 raiz de 2. Pronto, então achei já o valor de L. Agora ficou fácil para a gente. Como que é a área lateral, professor? A área lateral é L ao quadrado. Então aqui tudo é L ao quadrado. Como você tem 6 faces laterais, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. São 6 faces laterais, então a área total vai ser o quê? As 6 faces multiplicado por cada lateral dessa aqui. Ou seja, multiplicado por L ao quadrado. Tá? Por L ao quadrado. Já dá para a gente fazer aqui. Lembrando que L ao quadrado é igual a 8, né? L ao quadrado é igual a 8. Nem precisava ter feito isso aqui, né? L ao quadrado é igual a 8. Então é só colocar aqui, ó. Área total é igual a 6 vezes... Quanto que é L ao quadrado? L ao quadrado é igual a 8, ó. L ao quadrado é 8. Então a área total igual a 6 vezes 8, 48. Tá? O que ele pergunta para a gente é qual é o valor gasto no mínimo pela caixa. Como cada caixa ela custa 50 centavos por centímetro quadrado,
tá? Ela custa 50 centavos por centímetro quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 48 multiplicado por 0,5. Então, o custo será R$ 24,00, tá? O custo será R$ 24,00. Beleza?